dia, amada igreja. Mais um domingo que estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo à Igreja Holiness de Presidente Prudente e queremos convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. Salmos 95. Diz assim a palavra do Senhor: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele é também o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Que você seja conduzido então por Deus, pelo nosso Senhor, o Rei acima de todos os deuses. E esse cântico que a gente vai começar agora louvando ao Senhor tem uma letra que diz assim: que os reis da terra se prostrarão ante ao Senhor, porque Ele reina hoje, Ele reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Ele é o nosso Rei, em quem nós temos a nossa fé. Amém? Vamos louvar ao Senhor então? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Penas de palavras e nas hoje, não apenas de palavras e nas hoje. Sobre nossa terra. Amém? E essas forças irão se vão, vai esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, esperarmos no
ó Pai, a nossa adoração, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ti, Senhor Jesus. Fale agora, Senhor, aos nossos corações, que a Sua mensagem, ó Pai, venha de encontro a cada vida que está assistindo este culto, ó Pai. Guarde-nos, ó Pai, protege-nos, ó Pai. Nós Te agradecemos já por tudo que o Senhor tem feito e tudo que fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique agora com a mensagem. Boa tarde, queridos irmãos. Falo boa tarde porque hoje é sábado, 16 horas, dia 21. Que tecnologia, né? Com certeza estarei na presença de vocês no último domingo do mês. E dessa forma, nesse meio à pandemia, nós podemos prosseguir o nosso trabalho, seja de pastorear, seja de evangelizar, seja de cuidar das ovelhas. Enfim, tecnologia tem ajudado o reino de Deus. Hoje o tema que recebi para falar é sobre missão. E eu falei, que eu vou falar de missão? Pois para mim, pego toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é repleta de missões. Fala de missão. Desde a vinda de Deus para ver o Adão e Eva, até os últimos instantes do Apocalipse. É missão em cima de missão. Mas vou tentar resumir e tentar colocar aquilo que também está no meu coração. E desmistificar um pouco missão, pois missão é encarado normalmente para missionários, para pessoa capacitada, mas não é nada disso. Missão foi algo que Jesus deu a cada um de nós. E se nós não entendermos isso, nós não conseguiremos cumprir a missão que Deus confiou. Primeira coisa que eu queria desafiar é de vocês pegar o dicionário Aurélio, quando chegar em casa, ou aí no celular teu, e pesquisar o que traz o contexto da palavra missão. Em primeiro lugar, a missão é definido como função ou poder que se confere a alguém de fazer algo. Então, missão, quando falamos do cristianismo, é algo que Deus ou Cristo nos deu para fazer. Então, temos que encarar como não uma obrigação, mas sim dever. É o que todos nós temos que fazer. Nenhum de nós estamos isento de realizar missão. Agora, quando eu pego o texto em 1 Coríntios, capítulo 9, de 19 a 21, o Paulo fala muito da sua vida, especificamente. Ele fala de falar para fracos, para judeus, para fora de lei. E perceba que ele usa a expressão para ganhar alguns. Mas no último instante, eu fiz de todos para com todos para salvar alguns. Primeira etapa, eu quero usar essa palavra, ganhar. O que seria essa ganhar? Quando eu vejo, o ganhar significa simpatizar, relacionar. Não começa a missão que Deus outorgou para nós de falar de Jesus sem que eu tenha relacionamento. Muitas vezes pensamos que chegamos a alguém, falamos do evangelho, empurramos a ideia, falamos do inferno se não aceitar e pensamos que estamos evangelizando. Mas o Paulo mostra claramente, ganhar simpatia de alguém, ganhar relacionamento, porque quando você ganha alguém, é mais fácil a pessoa entender o que você quer oferecer, que é cristianismo, vida em Cristo, ou vida com Deus, ou vida no poder do Espírito Santo, seja o que for a sua definição. A minha iniciação em relação à missão, eu acho que começa com a minha conversão e consagração. A minha consagração vem junto com conversão. E tive atrapalhadas porque nem entendia o que é igreja, nem o que é pastor e Deus falando para consagrar. Mas só entendi uma coisa naquele momento, é falar do amor de Deus. Mas não é tão fácil falar do amor de Deus. No início você vai pensando que é alguém e realmente chega em qualquer pessoa, você sabia que você é pecador? Você ama Jesus? Olha, fiz muito isso e
respostas foram terríveis. E eu pensei que estava evangelizando. Eu me lembro da igreja onde eu frequentava, a igreja do Bosque, com líderes capacitadíssimos. Ficou na época a moda de discipulado. Cada líder pegava alguém para discipular. O problema, ninguém via para mim pegar o discipulado. Eu me senti peixe fora d'água. Talvez pelo meu temperamento, meu modo de ser, recém-convertido ou recém-chegado na igreja, enfim. Primeira pessoa que aproximou, gente, eu estava orando e eu queria fazer um discipulado com você. E ele perguntou, sobre o que você quer aprender? Aí eu falei, de evangelizar. Aí essa pessoa baixou, ixi, essa não é minha área, então eu vou estar orando. E ninguém veio a mim. Eu falei, será que é tão difícil evangelizar? Eu falei, será que não era a missão que a igreja tem, evangelizar? Ao frequentar a igreja, aprendi como deve ser o meu comportamento, meu modo de ser, sim, as minhas limitações, minhas fraquezas, meus pecados. Mas não aprendi nesse período de falar para as pessoas. E eu percebi que cada vez eu fui perdendo o contato com o pessoal do mundo porque eu estava na igreja. Eu acho que a maioria passou por isso, porque nós pintamos a igreja, o mundo é ruim, o mundo é da carne, a igreja é boa. Mas ao fazer isso, nós nos separamos e quando queremos levar alguém a Cristo, nós não conseguiremos. Então eu comecei a pensar comigo mesmo e desde esse momento, consagração 83, tomei uma tática. Qual era a minha tática? Fazendo o seminário teológico, a minha aula era na rua, era de conversar com as pessoas. 2 ou 3 dias por semana, saía na rua, não voltava para casa, até já ia direto para seminário. Por dia, calculava que conversava com 10, 15 pessoas. É conversar, porque até então eu fui violento, eu pensei que estava evangelizando e tentando forçar as pessoas a tomar decisão que eu acho que é certo, e não deu muito certo. Então comecei a aprender sobre o ser humano, conversando com mendigo, empresário, pessoas jovens que estavam na praça, enfim, você ia conversando. E é interessante, porque puxar conversa, quando a pessoa percebe que você tem interesse de alguma coisa, para de falar. Mas quando não, a conversa vai até a pessoa ir embora. Então comecei a aprender que criar relacionamento não é nem difícil nem fácil, mas eu precisava treinar. Eu tinha que entrar no mundo de cada um, não é trazer a pessoa para o meu mundo. Então isso foi o meu treino. Eu sempre falo, meu treino foi na rua e sempre vai ser na rua até hoje. Eu acho que até hoje já conversei aleatoriamente com mais de 10 mil pessoas. Não vou falar que todos se tornaram cristãos, mas uma parcela tornou cristão, sim. Porque a pessoa permitia entrar mais fundo na conversa. A pessoa não sabe quem eu sou. A pessoa não sabia que eu era seminarista. A pessoa não sabia que eu era cristão. E a pessoa não sabia que eu era pastor posteriormente. Mas desenvolver a conversa fazia com que eu aprendesse sobre a pessoa. Fazia com que eu aprendesse sobre circunstâncias e a sociedade. E muitos de nós perdemos isso, porque nós vivemos a igreja como um todo. É como se fosse a Arca de Noé. E nós não temos mais nenhum relacionamento com a sociedade. Então, quando você defronta com alguém, você não consegue falar. Então, eu falo, para nós termos uma missão eficaz na igreja, precisamos criar os novos convertidos com essa missão, com essa lição de aprender a relacionar com as pessoas. É só na conversa. Porque quando alguém confia em você, vai confiar em Deus que você crê. Mas se alguém não confia em você, vai terminar em discussão, vai terminar em briga. Amados, o Paulo deixa bem claro. Eu fiz de tudo, ele fez de tudo. Eu me fiz com os judeus, para ganhar alguns. Então, esse lado de relacionamento que eu entendo como primeiro passo da missão é algo importante. Porém, Paulo é bem ciente
de que não é todos que ele vai relacionar, ele vai ganhar. E lembrando que o Paulo, para mim, sem dúvida, é o maior missionário e evangelista que o cristianismo conheceu. Mas mesmo esse homem é consciente da limitação que nós temos. E para fechar essa tese, essa história, no versículo, acho que é 21, eu não vou olhar a Bíblia para não perder tempo agora, mas ele diz, eu fiz de todos para com todos para salvar alguns. Então há um esforço, há uma meta do Paulo para levar alguns à salvação. Me deixe contar rapidamente do ministério. O primeiro pastorado foi em Castanhal, Pará. E minha tática lá foi de divulgar para a sociedade Nikkei que eu era professor de matemática. E rapidamente a conversa foi chegando aos pais. E principalmente para os pais de alunos que não estão indo bem na escola de matemática. Então eles começaram a me procurar. E vinha em casa. Sensei Onegaishimasu, por favor, pastor, meu filho não está indo bem, sei que o senhor podia dar aula? Eu dou, sim. Aí o pai, sem falta, falava, quanto que o senhor cobra? Aí eu falava, não cobro nada. Não, pastor, não pode. Não, por que não pode? Mas o senhor vai trabalhar, vai dar aula, vai gastar o tempo. Escuta, eu sou pastor. Eu tenho meu salário do pastor. Esse aqui, para mim, é um lazer. Eu quero que seu filho vá ver na escola, então só por isso eu vou dar aula. Agora, se o senhor quer pagar a alguém, procure outro professor. Eu não vou dar recebendo dinheiro. Eu sou pastor, eu vou cumprir meu dever, mas meu tempo que eu tenho, eu quero gastar. Então todos os pais não tinha jeito, tinha que aceitar. Só que na sociedade japonesa tem uma lei. Se você faz dívida, você vai ter que pagar aquela dívida. E no meu plano estava isso. Então eu fiz acampamento no 1º de julho, férias de julho em Castanhal. Eu estava meio ano em Castanhal e veio 30 filhos de Nikkeis para o acampamento. Eu fiz no julho seguinte, acho que veio em torno de 40. No 3º tive que pedir ajuda de equipantes de fora. Veio o pastor Guto e a missionária Irene. Olha que riqueza. Eles vieram voluntariamente ajudar. E assim o trabalho com Nikkeis foi indo. Até que um dia eu era amigo, já nessa época, de um subgerente do Banco do Bradesco, então eu tinha conta no Bradesco também, apesar de não ter muito dinheiro. Mas o que acontecia? O Bradesco fez uma tática. Os Nikkeis iam numa fila e a atendente de Nikkei era uma pessoa que amava muito os Nikkeis. E assim o subgerente me convidou, pastor, eu vou especialmente autorizar o senhor ir na fila dos Nikkeis, porque eu sei que o senhor quer evangelizar. E assim eu começava a ficar na fila dos Nikkeis. E o que ia fazer, quanto eu tinha, não tinha dinheiro para tirar, mas apenas isso. Mas ficava lá conversando com os pais dos alunos, enfim, foi feito um relacionamento bacana. Um dia, a diretora de uma escola mais reconhecido lá em Castanhal, chamado Modelo Particular, veio a essa fila me procurar. Quando eu estava na fila esperando, ela chegou, o senhor que é professor de matemática? Sim, sou eu mesmo. Nós queremos te convidar para ser professor na nossa escola. E sabemos que a sua esposa tem magistério, também queremos convidá-la para dar aula na nossa escola. Era financeiramente muito vantajoso, levei a diretoria aceitou. Mas no último instante senti que Deus estava impedindo. Amados, tática para evangelizar é de cada um. Cada um deve se usar da maneira que for. Me deixe contar rapidamente uma missão no Japão para entrar na segunda parte. No Japão, onde eu não conheço nada, não tinha muito o que fazer. Mas, no dado momento, eu comecei a fazer uma coisa. Ir lá na prefeitura, distrito policial, de bombeiro, me apresentar como voluntário para com brasileiros. E, assim, qualquer problema entre brasileiros, por favor, comunique. Isso funcionou muito, muito, muito. Hoje não tem tempo, não vou compartilhar. Começaram a acontecer milagres e milagres. O meu nome foi sendo expandido e eu tornei um assistente social juntamente com a minha esposa, ajudando todo tipo de problema. Só que quando a gente ajuda alguém, pessoa
não pode ignorar a minha fé. E assim, muitos dos casos foi sendo transformado em ganho de almas ou salvação, como Paulo afirma. Segundo ponto que eu quero desenvolver rapidamente com os irmãos é testamento de Jesus. Irmãos, qual é o testamento de Jesus? Eu acho que há em 2 ocasiões ou 2 textos bíblicos que falam de testamento. Uma é em Mateus 28, ou em Evangelhos, final do Evangelho. Ide, o famoso ide. É uma pena que Jesus fala ide e hoje a igreja fala venha. A ordem de Jesus é ide. A gente fala venha na igreja. Será que tem alguma coisa diferente? Desde quando o povo começou a vir para a igreja como lugar único da fé? Eu acho que quando a gente vê a igreja primitiva, nós vamos aprender muita coisa. Eu creio que nós temos que, não estou desvalorizando o templo, mas de tanto valorizar, nós esquecemos nosso potencial, nossa capacidade individual. Jesus está falando hoje para você, ide. E ide para onde? Aqui nesse contexto, vai lá para o mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. É a nossa missão nobre que Jesus dá. E você tem respondido a isso? Ou não? Segundo o testamento de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. É uma pena porque esse versículo é esquecido. É a promessa quando o Espírito Santo veio. Hoje, a teologia do Espírito fala de tudo menos de testemunhar de Jesus. Fala do poder, mas poder de milagre, de cura, mas não fala de testemunhar de Jesus. Porque o testemunhar é individual, a experiência de cada um. Então, quando fala que o Espírito Santo entra em você, quando você aceita Jesus e o Espírito Santo habita em você, você recebe esse poder. Em grego, esse poder está como dínamo. É um poder como de dinamite que vem de dentro para fora, explodindo para falar do amor de Deus. Sim, Deus não está perguntando se você é tímido, extrovertido, se é pesado no falar. Deus está falando que o Espírito Santo vai explodir dentro de você para falar do amor de Deus. E quando eu pego essa geografia, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, também eu posso transformar na proximidade minha casa, meus familiares, parentes, meus vizinhos, a minha cidade, o meu estado, o meu país e lá fora. É uma pena que cristão não enxerga isso. Quantos cristãos hoje estão sozinhos na igreja? Voltamos 40 anos para trás, época que eu comecei a ir na igreja. Sabe como era a igreja Holiness? Era a igreja de 3 gerações, de Tchambachan, pai, mãe, filhos. Os 3 gerações estavam na igreja. E sabe qual era a cultura então da igreja? Natal era no 25 de dezembro. Não tinha férias no culto da igreja. Hoje mudou bem, né? Tem igreja que todo dezembro está de férias. O Natal comemora até no final de novembro, no primeiro domingo de dezembro. Sabe por quê? Porque hoje a família está dividida. Mãe na igreja, pai não. Filho na igreja, pais não. Pais na igreja, filhos não. Então, para manter a unidade da família, se faz separado a reunião familiar. O que aconteceu nesses 40 anos será? Era bom a gente verificar na história o que faltou, o que houve para nós perdermos as pessoas da família. São
lições que nós precisamos servir para dar continuidade. Irmãos, Deus lhe deu missão. E Deus fez você nascer numa determinada igreja. Deus fez você nascer numa família específica. Olha ao seu redor. Quem da sua família é cristão? E o que temos feito? Eu tenho orado. Sim, temos orado. E mais? O que mais temos feito? Deus te chama para a missão, não para a omissão. Que a sua vida com Cristo faça jus a esse verso. Que você tenha verdadeiro poder do Espírito Santo de poder anunciar, ganhar a pessoa, para que o Espírito Santo salve alguns. Que você possa olhar para a Bíblia daqui para frente, olhando o valor de não esquecer sobre a missão nobre que Deus outorga a cada um. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Permita terminar com a oração. Obrigado, Pai, pelo momento, pelo convite e pelo tema que podemos falar. Pai, nós estamos diante de dezenas de missionários na Igreja de Prudente. Que o Senhor potencialize a cada um no seu lugar, na sua família, na sua casa, no meio aos seus familiares, parentes, amigos, no trabalho, na escola. E que nós possamos, assim como Paulo experimentou, ganhar alguns de tantos que estão ao nosso redor. Nós não vamos ganhar relacionamento de todos, mas ao ganhar esses alguns, algum desses alguns pode receber a salvação. Que o Senhor possa nos capacitar e realmente permanecer cumprindo a ordem de ide, não de venha, que aprendamos a dar passo para fora, relacionar, aprender, não olhar o mundo como coisa suja, mas olhar o mundo como algo de ser alcançado para o Senhor Jesus. E Pai, que cada um de nós, que falamos tanto do Espírito Santo, tenhamos essa consciência. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Não ficou no passado, é para o século 21, que cada um possa continuar sendo testemunho fiel do Senhor. É o meu pedido em oração, orando grato no nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.